Pai, somos gratos pela bênção que temos em Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se confortavelmente agora, por favor. Quero que observemos atentamente a subjugação completa e abrangente das nações, um evento de grande e significativa importância. Depende fundamentalmente do envio e da dedicação de um pastor, uma figura essencial para a comunidade. Amém? Sim. Descendente de quê? Um pastor. E este pastor que será enviado para liderar e guiar o rebanho é alguém que verdadeiramente deve possuir um coração de pastor, um coração cheio de amor, compaixão e dedicação genuína. Amém. Ele deve ter o quê? O coração de um pastor. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que tudo vem do coração. Então, Provérbios, no capítulo 4, e especificamente no versículo 23, nos diz claramente: guarda o teu coração com toda a diligência e com o máximo cuidado, porque dele verdadeiramente procedem as fontes e as nascentes da vida. Amém. Agora, com essa profunda verdade em mente, quero que olhemos atentamente para o coração do pastor. Amém. Se não tivermos alguém que não apenas possua o título formal de pastor, mas que verdadeiramente demonstre e possua o coração compassivo e dedicado de um pastor, então, inevitavelmente, enfrentaremos um problema significativo e desafiador. Amém. Você está me ouvindo e compreendendo agora? Número 1, seu coração é tão grande. Esse é o tamanho do seu coração. Você já viu um antes? Um coração de verdade, um coração real e genuíno? Ah, na televisão sim, é perfeitamente possível ver isso. Então esse é o tamanho do seu coração. Assim. Então meu coração é assim. Então você faz isso e você pode ver isso. Então, o que exatamente isso significa? Isso significa que o seu coração é tão grande quanto a sua mão. Isso significa que você não pode fazer coisas maiores com a sua mão do que com o seu coração. Então, se o seu coração é verdadeiramente grande, a sua mão também será grande e você, com as suas próprias mãos, será capaz de realizar grandes feitos e alcançar seus objetivos. Porque são suas mãos. Toma minhas mãos, Senhor, e meus pés. Sim, toma minhas mãos. Então você não faz mais do que o seu coração realmente é capaz. Você sempre mantém o tamanho do seu coração em relação ao que as suas mãos podem efetivamente fazer. Então, se você tem um coração grande, você tem uma mão grande. E com suas mãos você realiza e faz a vontade de Deus de acordo com o tamanho do seu coração. Você está ouvindo? Sim. Então, suas ações e suas palavras, certo, são correspondentes. Elas correspondem ao seu coração. Amém. Coração grande, grandes obras. Coração ainda maior, obras ainda maiores. Então, na verdade, eu estou trabalhando de acordo com o meu próprio coração. Então, quando você tem o título de bispo ou o título de pastor, mas tem o coração de um empresário, entende? Ou você nem sequer tem um coração de verdade, você tem um coração verdadeiramente pequeno para o pastoreio, isso realmente não vai funcionar de forma alguma, porque o coração que você possui para o ministério é muito, muito pequeno. Amém. Você está me ouvindo agora com toda a sua atenção e compreensão. O que está verdadeiramente em seu coração? Seu coração tem realmente. Está cheio de sangue. E o sangue está cheio de... Do que seu sangue está cheio agora? Tudo o que você comeu está no seu sangue.
Como você realmente acha que uma pessoa engorda? A gordura que você ingere entra na sua corrente sanguínea e se move através dela, sendo bombeada para o seu bumbum e para o seu estômago. Sim, é exatamente isso que acontece de forma contínua e ininterrupta. Como ele chegou lá? Sim. Então seu coração está realmente cheio do que você recebeu. Então o coração de uma pessoa é baseado no que ela recebeu. Por isso aqueles que estão lá fora fazendo a recepção não vão receber em seus corações o que estou dizendo aqui. E depois você percebe que eles são diferentes daqueles que estavam sentados recebendo e ouvindo. Então diga àqueles que estão lá fora fazendo a recepção que se não receberem, outra coisa estará em seus corações. Você pode ver algumas moças passando com seus bumbuns por ali, e é isso que vai entrar no seu coração. Enquanto isso, algumas pessoas estão lá dentro recebendo a palavra de Deus. Consigo ver pelo menos 11 pessoas lá fora, bispo. Acho que vou preferi-los. Não sei quem está em pé, quem faz a recepção, quem está. Não há. Estamos aqui. Se eles vierem, há jeito. A porta é do tamanho de 5 portas. Por que você precisa de alguém para guiar as pessoas? Mais uma vez, todos deveriam apenas sentar. Não gosto de ministérios intrometidos. Portanto, o seu coração contém o que você ouviu e o que você recebeu. Por favor, entre. Por favor, entre. Estamos todos aqui. É só entrar. Entre. Eu o conduzirei para fora do púlpito. Bem, esses são assentos especiais reservados para todos eles, para as pessoas importantes que estão aqui. Isto, por que os senhores não se mudam para cá? O que exatamente está acontecendo aqui neste momento, por favor? Há muitos mais assentos disponíveis aqui neste local para todos. Mais assentos disponíveis. Ah, sim. Agora, o coração humano, certo? O seu coração era, e esse é o coração de todo mundo. Ele funciona de uma maneira fundamental, recebendo e dando. É um ciclo contínuo de troca. Então, como você vai ser um pastor, você vai trabalhar intensamente, recebendo em seu coração as experiências e necessidades das pessoas e também dando de si mesmo sua sabedoria e seu apoio. Tudo o que o coração faz é receber e dar, receber e dar. Então, quando falamos sobre o coração do pastor, como você adquire o coração que tem? Você recebe e você dá. Você recebe e você dá. Você recebe e você dá. Alguns de vocês têm corações endurecidos. É por isso que quando você recebe, isso não te afeta. Mas o coração está recebendo sangue e bombeando sangue. Então você está sempre recebendo e dando a partir do coração. Ou seja, se isso entra no seu coração e consegue permanecer no seu coração, então estamos trabalhando o coração do pastor. Porque se conseguirmos enviar uma pessoa, não apenas com um conjunto de habilidades, mas com um certo coração. Sim, com um certo coração. Então, de fato, você vai receber uma grande e verdadeiramente abundante bênção. Amém. Agora, não há nenhuma parte do seu coração ou do seu corpo que não seja afetada pelo seu coração. Sim, não há absolutamente nenhuma parte do seu corpo que não seja profundamente afetada pelo seu coração. Então isso significa que não há nenhum aspecto da sua vida e do seu ministério que não seja afetado pelo seu coração. Não existe absolutamente nada assim. Tudo o que você é, verdadeiramente, vem do seu coração mais profundo. A Bíblia diz, do seu coração, ou guarde o seu coração com toda diligência. Do seu coração vêm as principais coisas que acontecem na sua vida. Cada parte da sua vida é afetada. Amém. E é por isso que o seu coração é tão importante. Porque tudo é seu caráter, sua vida. Em Marcos, capítulo 7, vamos dar uma olhada nisso. Jesus nos ensinou as importantes coisas que verdadeiramente e profundamente saem do coração.
Ele diz, porque do coração, sim, do coração saem muitas coisas más e pecaminosas. Versículo 21. Pois de dentro, de fato, sai do coração a fonte de tudo. Então, não há um único aspecto que não seja profundamente tocado pelo coração. Tem ação. Do coração dos homens procedem os maus pensamentos. Então, os pensamentos vêm do coração. Então, o próximo diz que do coração procedem pensamentos. Pensamentos maus ou apenas pensamentos. Depois, adultérios e fornicações. Então, sua sexualidade também vem do seu coração. Sua sexualidade vem do seu coração. Quero dizer, eu não escrevi a Bíblia. É algo que diz, de dentro do mais profundo coração procedem os pensamentos. Então, seus próprios pensamentos amam o seu próprio pensamento. Você vê, pensando desse jeito, pensando daquele jeito, de uma forma ou de outra. É do coração. Adultérios, fornicações, sua sexualidade e depois assassinato. Quero dizer que toda maldade de alto nível vem do coração. Qual é o nome do missionário que veio aqui? Thomas Baker. Sim, quando Thomas Baker, um indivíduo notável, veio para a ilha de Fiji, aparentemente ele se dirigiu diretamente para a residência do chefe local. Era a casa de um rei, um monarca, ou simplesmente a morada de um chefe tribal? Essa é a questão que se coloca sobre o tipo de habitação que ele visitou. E acho que ele tocou no cabelo do rei, entende? Aparentemente era um tabu ou algo assim fazer isso. Uma ação que era estritamente proibida e considerada uma grande ofensa ou desrespeito à autoridade real. É um tabu. Ainda é considerado um tabu, algo que realmente não se deve tocar no rei. E ele, de forma inesperada, tocou no pente e, em seguida, colocou um pente. Ele deu um pente e deu um pente ao chefe, e o chefe colocou no cabelo e depois tirou. Sim, mas quando ele tirou, as pessoas não disseram nada. Não é verdade? Mas é um tabu. Ele não disse nada. Então eu acho que quando eles estavam indo, sim, veja quando eles estavam indo. Você entendeu? O que realmente estava em seus corações veio mais à tona. Sim. Então o rei recebeu um presente muito especial do Combe. Sim. E então ele cuidadosamente colocou e depois, com calma, tirou. Então, o que realmente havia em seu coração? Havia assassinato e também canibalismo, atos terríveis. Enquanto caminhavam por ali, eles olhavam para eles com deleite. Isto é realmente carne branca. Oh, yes, sim. Temos que tentar os roubos do versículo 22. Sim, roubos. Um roubo, de fato, sim, é isso. Você não pode roubar a oferta da igreja, a menos que ela esteja em seu coração. Sou um cristão devoto há muitos anos, servindo fielmente ao Senhor e à igreja. Não me lembro de alguma vez ter roubado o dinheiro da minha igreja em toda a minha vida. Não posso dizer que sou inocente porque não sei, talvez eu tenha pegado algo que não deveria ter pegado. Peço a Deus que me conceda a paz interior. Não consigo me lembrar agora. Sim, não. Muito obrigado.
Quando eu arrecado dinheiro na igreja, você vê que tenho confiança para arrecadar dinheiro. Tenho confiança para recolher ofertas, porque sei para que estou pegando. Sim, sim. Não tenho vergonha nenhuma. Por isso, até mesmo pastores leigos que deveriam recolher as ofertas corretamente não o fazem bem. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma inibição. Se você der $1.000 para vir à igreja, é bom que vá realmente, com toda a certeza, diretamente para a igreja. Ah, sim. Sou cristão há muitos anos, servindo ao Senhor e trabalhando ativamente na igreja. Ah, sim. Eu me lembro de um irmão. Roubar estava no coração dele. Toda oportunidade que ele tinha, ele simplesmente roubava. Um dia nós o deixamos para limpar o local, apenas para descobrir que ele estava apenas por ali, sem fazer absolutamente nada de produtivo. Sim. Ele abriu a bolsa de todo mundo. Sim, é o coração, o órgão vital do corpo humano. Então, a cobiça vem diretamente do seu próprio coração. Você realmente quer o que eu tenho, mas não fica feliz de verdade quando eu tenho algo de bom. Decepção. Sim. Engano. Olhe para isso. O engano também vem verdadeiramente do profundo coração. Então, contar mentiras não é algo meramente casual ou sem importância. Aqueles que são habitualmente mentirosos e enganadores, lembrem-se de que essa tendência também vem profundamente do coração. Então, o coração está batendo e influenciando todas as partes afetadas e envolvidas. Seus olhos são afetados. Seus desejos são afetados do coração. Sua sexualidade é afetada. Sua veracidade, até mesmo a maneira como você percebe as coisas é afetada. Lascívia é outro tipo de sexualidade. Expressões sexuais, um olhar malicioso, até mesmo a maneira como você olha para as coisas vem do seu coração. A maneira como você olha para as coisas. Um dia eu disse para alguém, observe os olhos dessa pessoa. Você vê para o que ele olha? Sim. E a pessoa fez exatamente isso. Exatamente. Eu disse. Eu falei para a pessoa que ela ia olhar para isso, aquilo e aquilo. Observe. E a pessoa fez exatamente isso. Porque está no coração. Você não consegue perceber. Sim. Blasfêmia. Orgulho. A forma como você fala. Você blasfema. Uma vez alguns pastores estavam falando sobre mim, dizendo coisas bastante negativas e desfavoráveis. Ele é isso, ele é aquilo, é assim, é assado. Tudo estava lá. Todo o tempo em que eles trabalharam comigo, e para mim isso estava no coração. Isso estava no coração. E eu fiquei pensando comigo mesmo, ei, é por isso que as pessoas nem sequer recebem outras pessoas em suas próprias casas. Sim, é uma situação complexa. Sim? Porque você não sabe o que se passa no coração de alguém. Sim. Orgulho, tolice e pura e completa estupidez. O coração humano é realmente muito, muito estúpido. É por isso que parece uma completa e total estupidez. Qual é o próximo verso? Todas essas coisas más e terríveis vêm de dentro e realmente contaminam o homem profundamente, de verdade. Se não está no seu coração, não está em você. Eu vou dar um exemplo. Uma jovem senhora, ela está em casa, em sua casa. Tudo bem? Roberts, que está armado e perigoso, venha imediatamente para casa. Ok, eu já presenciei uma situação exatamente como esta antes e sei como isso pode ser complicado. Ordene que ela se curve e, sob a mira ameaçadora de uma arma, force-a a ter relações sexuais com você. Isso é uma situação extremamente grave e perturbadora. Você vê se a arma está apontada ou se a arma está ali.
E então ela conseguiu finalmente fugir. Agora você realmente vai dizer que essa jovem moça, essa pobre alma, é uma fornicadora? Não, de forma alguma. Você dirá: ah, mas ela de fato fez o ato. Ela fez o ato. Então por que você não a culpa como um fornicador ou um adúltero? Por que não? Porque ela realmente não fez isso de coração. Sim, ela verdadeiramente não fez isso de coração. Sim. Então você vê que se não vem do seu coração, e na verdade não é igual. Nem sequer é registrado. E são coisas que vêm do nosso coração que acabamos fazendo o tempo todo. Sim, as coisas que vêm do nosso coração acabamos fazendo. E Jesus diz que todas essas coisas que vêm de dentro contaminam a pessoa. Ou tem um efeito espiritual. Agora, o motivo pelo qual pastores pregam e não tem efeito. Veja, eu posso pregar, pode ter um efeito e você pode pregar o mesmo. Eu vou te dar as mesmas anotações. E pode não ter o efeito desejado. A razão é porque não vem de dentro. Não vem do seu coração, de fato. Vem das páginas e das anotações. É por isso que não tem. Não tem aquele efeito espiritual. Está vindo do livro, não está vindo realmente muito do seu próprio coração. Sim, é do livro, mas não é verdadeiramente do seu coração mesmo. Então você vê pessoas, elas estão pregando. Então o ponto número 1, o número 2 e o número 3. Muitos anos atrás eu fui convidado para ir à Coreia para fazer uma palestra importante. E isso foi cerca de 1 ou 2 semanas depois que eu participei de um acampamento chamado Igreja Mega Church, um evento significativo e memorável. E eu preguei sobre o importante e significativo tema da Igreja Mega. E a minha mensagem era 25 razões. Eu não tinha escrito um livro, mas o tema central era 25 razões pelas quais você deveria considerar ter uma igreja mega church. Eu não tinha escrito nenhum livro, mas eu tinha anotações. Agora, quando fui para a Coreia, havia um homem que deveria pregar, cujo nome era seja lá qual fosse o nome dele. Ele, infelizmente, ficou doente e, por essa razão, não pôde falar. Então, me perguntaram se eu poderia, em seu lugar, falar. Então, eu disse sim, mas eu tinha acabado de fazer esse acampamento. Então, isso estava no meu coração. Estava no meu coração. Então, pensei comigo mesmo, eu não trouxe aquelas anotações, porque, naquela época, sabe, eu tinha livros com muita coisa escrita. Então, eu simplesmente, porque estava no meu coração, todos os pontos. Eu simplesmente apresentei todos os pontos na Coreia, no hotel. Eu estava no Hotel Hilton. E eu apenas escrevi tudo o que tinha em mente e fui em frente. Isso foi há cerca de 25 anos atrás. E eles me convidaram para pregar. E o que compartilhei com eles foi esse grupo de pessoas, todos assim. Tenho certeza de que o número de pessoas será assim. Uma mensagem curta e poderosa do meu coração de que é por isso que devemos ter uma mega mudança. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E eu terminei. A secretária pessoal do It Cho disse que essa foi, de fato, a mensagem mais poderosa e impactante de toda a conferência. O próprio It Cho não estava presente no local, mas ela, obviamente, era próxima o suficiente dele e tinha um bom relacionamento. Eu não sei o que ela contou para ele. Daquele dia até o presente momento, tenho sido convidado para participar todos os anos, sem falta. E havia tantas pessoas sentadas ali. Pessoas convidadas, pessoas vieram até mim. Quero que você venha também. Foi assim que eu até fui para o Panamá. Um pastor veio e ficou de pé. Quero te convidar para o meu país. Venha pregar. E eu fui a todos esses lugares. Esse é o efeito da mensagem. A mesma mensagem que alguns de vocês preparam, mas não vem do coração. Jesus, veja só. Eles disseram que essas coisas vêm de dentro.
A menos que venha de dentro, não contamina. Veja, profanar é como um efeito espiritual negativo. Mas da mesma forma, o efeito espiritual positivo não ocorre porque não vem de dentro. Somente quando a coisa vem de dentro é que ela é poderosa. Tem poder. Sim. É por isso que estou dizendo a vocês que se Deus pode realmente conseguir alguém com um coração de pastor genuíno, não apenas um título meramente nominal, porque o título, até Deus disse que lamento profundamente ter feito Saul rei. Sinto sinceramente muito por ter feito Saul rei. Eu disse, foi um erro. É por isso que quero dizer aqui para todos, sabe, eu sinto que tem alguém para quem estou falando. Eu não sei quem você é, mas Deus quer que você faça algumas mudanças em certas áreas da sua vida. Sabe, este acampamento pode ser uma mudança para toda a sua vida. Veja, uma das coisas que você precisa saber é que se você está no Espírito Santo, se você está no Espírito de Deus, haverá algum movimento, coisas que você bloqueou na sua vida. Nesta importante reunião, tome a decisão de fazer uma mudança verdadeiramente radical. Algo para o qual você disse não. Desta vez, diga sim. Algo de que você se afastou, desta vez vá muito, 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 muito além. Muitos e muitos anos atrás, quando eu era apenas uma criança pequena, minha querida mãe me levou a um rio, o famoso Rio Ri, na Suíça. E eu, minha avó e eu pulamos alegremente no rio para nadar e nos refrescar e nos divertir e nos banhar. Foi então que percebi que todos os rios que parecem calmos, na verdade, estão em movimento. Você pensa que ele está apenas olhando para você, mas ele está indo para algum lugar. E ao sair, percebi que se eu não voltasse rapidamente, estaria em outro lugar. Ah, sim, porque ele está se movendo. E o motivo principal pelo qual você está desconectado do Espírito Santo, o sinal claro disso é que você está completamente parado. Espiritualmente você está parado. Se você estivesse no rio, veria que já se moveu. Olhe para mim. Eu não estou me movendo? Eu estou me movendo. Eu estou me movendo. Ah, eu estou me movendo. Eu estou me movendo. Eu estou seguindo em frente. Ah, sim. Então, é o coração que está afetando tudo. E é por isso que acabei de orar para que o que estou pregando entre verdadeiramente no seu coração. E é por isso que são as pessoas que ouvem as coisas duas ou até mesmo 3 vezes que isso realmente entra no coração. Quero dizer, não tem como apenas sentar aqui e ouvir essas mensagens realmente te mudar muito de forma significativa. Você pode até ter alguns sentimentos leves aqui e ali, mas a verdadeira mudança e as pessoas que realmente mudam são aquelas em cujos corações essas mensagens entram. Essas são as pessoas que realmente mudam. Essas são as pessoas em quem há uma mudança real. Eu sou cristão há tantos anos, servindo e trabalhando na igreja com dedicação e afinco. Muitas pessoas não mudam. Muitas pessoas não mudam. Então, minha oração por você é que você ame o Senhor e permita que as coisas entrem em você. Permita que as coisas cheguem ao seu coração. Que o ministério não seja apenas algo das páginas de um livro, mas venha da profundidade do seu coração. Em 1980, o motivo pelo qual eu sei que foi realmente em 1980 é porque, de fato, em 1980. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Em 1980, eu estava indo para a escola. E as pessoas na escola realmente diziam que quando o irmão Dar chegasse, a união das escrituras iria completamente mudar. Sim. Então, quando cheguei, tive a oportunidade. E eu estava pregando em um lugar que é chamado de Biblioteca Oeste, um local muito interessante. A Biblioteca Oeste e o Salão de Assembleias Oeste. O Oeste havia. O principal lugar era o Leste, mas eu estava no Oeste. E eu me lembro, sabe o que eu estava pregando para eles? Em 1980, a partir das 5. Sabe o que eu estava pregando? Kenneth Hagin.
Amém. Este é o sermão de Kenneth E. Hagin para todos vocês ouvirem. O que significa crer com o coração? Eu estava pregando isso desde as 5. Eu ouvi a fita e disse, nunca ouvi algo tão fantástico. E eu preguei naquele salão de Assembleia Ocidental uma mensagem chamada Como você pode liberar sua fé. Sim. Fita de Kenneth Hagin. É há tanto tempo que ouço Kenneth Hagin. Então, em 1988, a mesma pessoa que eu ouvia desde o 5º ano, em 1980, até o 6º ano, deu as mesmas dicas de sempre. Eu conhecia todas as histórias. Posso garantir que conheço histórias de escavações Kennedy. Sim. Conheço todos os seus parentes. Eu conheço a mãe dele, conheço o irmão dele. Eu sei tudo sobre ele. Oh, sim. Ouvindo suas mensagens. Oh, sim. E faço parte da família. Mas em 1988, 8, 9, 10 anos depois, talvez 8 ou 9 anos depois, ouvi falar novamente dessa mesma pessoa, que havia sido mencionada anteriormente. E eu estava relaxado porque eu admirava. Sabe, quando você admira alguém e ama alguém, você simplesmente se abre. Quando você se casa com alguém e está relaxado, você simplesmente se abre. Oh, sim. Não seja ingênuo comigo. E meu espírito se abriu completamente. Uau! E lá em Surum, na cidade de Surum, enquanto eu estava profundamente relaxado na unção da pregação que acontecia naquele mesmo mês, algo extraordinário e inesperado entrou em minha vida. E veja, eu estava ajoelhado e ele estava pregando. Era tão escuro que eu alternava entre o sono, a oração e ouvi-lo. Eu ainda ouço o Exá até hoje. Gosto de ouvir o show porque às vezes escuto algo que ele não disse da última vez. Ah, sim, você ouve outra história. Um dia ele estava contando uma visão sobre algo. Uma mulher. Então, um dia ele disse que, na verdade, você estava na casa da mulher, na casa do homem, quando aquela visão aconteceu. Mas eu não sabia disso antes. Mas naquela noite, quando eu estava ajoelhado, estou falando do coração. Algo entrou em mim, no meu ventre, que é o coração. A Bíblia diz que do ventre fluirão rios de água viva. Do ventre ou do centro da pessoa, algo verdadeiramente entrou no meu próprio centro. E então eu ouvi uma voz dizendo, a partir de hoje você pode ensinar. Recentemente, um grande homem de Deus veio ao First Love Center. Na verdade, foi só esta semana. Vocês estão me ouvindo. Ele se chama Rodney Howard Brown. Ele é um homem de Deus muito famoso. Agora, quando ele veio para Manpo e entrou na galeria, nossa galeria que exibe e mostra todo o nosso ministério, sabe o que ele disse, o que ele realmente disse? Sabe o que ele disse? A primeira coisa que ele disse foi, eu estava ouvindo o irmão Hagin pregando e no meio daquela noite escura, algo realmente e profundamente entrou em mim, de uma forma muito significativa. Ele conhece a história, ele já ouviu isso várias vezes. Ele já ouviu minha história, ele só para contar tudo. Algo entrou em mim e ouvi uma voz dizer, a partir de hoje você pode pregar. E outra voz disse, vou te provar isso. Ele continuou contando a história quando ele. Eu sei de tudo isso. Eu sei porque ele também é um filho Kenny Hagin. Exatamente. Sim. Ele disse, posso dar. Jogou o casaco nele. Foi isso. Sim. Estamos falando em ir mais fundo e fazer mais. Estamos falando sobre ir ao seu coração. Deixe que essas mensagens, essas palavras, essa pregação e esse ministério cheguem ao seu coração para uma mudança e acabar com a aparência externa, a pretensão externa e a exibição externa do ministério. Sim, e vá bem fundo no verdadeiro coração, no coração de Deus e no seu próprio coração, no mais íntimo de seu ser. Eu farei a diferença. Isso fará a diferença. Então, minha oração por você é que você saiba que seu coração será o coração de um pastor. Tudo virá do seu coração. Sim, sim, sim. Tudo virá do seu coração. É tão diferente quando vem do seu coração. É tão diferente. Amém.
Agora, a doença cardíaca surge quando não há exercício. É por isso que dizem que 30 minutos de caminhada, trabalhando muito por dia, é algo que realmente, de fato, vai ajudar seu coração. Verdadeiro ou falso? Sim, mesmo só me contando. É isso aí. Eu não sei se é verdade. É por isso que é assim. Todo mundo está verificando quantos passos eu dei. 10.000 passos por dia. 10.000 passos são muitos passos. Você sabe que existem 18 buracos no campo de golfe? Sim, é verdade, de fato. Você trabalhou 5 quilômetros? Hoje. Quantos quilômetros são 10.000 passos? 5 a 8 quilômetros, sim. Hoje em dia, muitos campos de golfe são assim. 5 a 8, 9. Você sabe? Sim. É por isso que Deus está sempre nos empurrando. Vamos, levante-se. Vamos, levante-se e faça alguma coisa. Você vê igrejas onde pregam para eles o tempo todo. No domingo eles vêm, eles estão dormindo. Nós já sabemos que o pastor vai pregar sobre Isaac e vai pregar sobre prosperidade. Vai falar isso sobre o Egito. Eles estão roncando como um hipopótamo. Quero dizer, eles estão só tudo está morto e entediante porque é o mesmo coração no qual você está derramando as mesmas coisas. É a mesma coisa, não há movimento. Você nem consegue se mexer. Diga para alguém, você nem consegue se mexer. Por quê? Nem consegue se mexer direito. Então, minha oração sincera e profunda por você hoje é que tudo o que está sendo dito e compartilhado comece a descer e se enraizar verdadeiramente em seu coração, transformando sua vida. Para o coração. Para o coração. Você não fica feliz que tem algumas orações que Deus não respondeu? Sabe por que Deus não respondeu? Porque, na verdade, não vinha de você. Eu disse, Senhor, me mata agora. Só me mata. Só me mata agora, Senhor, eu estou cansado. Estou cansado de tudo. Só me mata. Deus nem sequer ligou ou se importou com você, porque tudo isso veio exclusivamente da sua própria cabeça e da sua completa tolice. Ah, sim. Sabe, tinha uma moça, né, ela estava tomando banho. Sente-se. Ela terminou de tomar banho. Ela saiu para o espelho para se arrumar. E quando estava se arrumando, olhou para o seu corpo bem delineado. Olha, ela era, quero dizer, ela era uma Miss. Miss, não sei do quê. E quando ela viu o quanto era bonita, ficou olhando. Ela se via a vida toda, mas hoje ela estava olhando com outros olhos. E ela disse, eu sou tão bonita, sabe? Porque, sabe, as meninas até percebem quando outras meninas são bonitas. É por isso que, às vezes, elas não gostam de outras meninas. Porque isso sim é a verdadeira beleza. Eu sou cristã há tantos e tantos anos. 7, o louvor, a adoração e a gratidão a Deus. Oh, yes, sim. Agora, essa senhora, quando o pensamento surgiu em sua mente, porque ela era a esposa do pastor, ela disse para si mesma, que tipo de pensamento é este que está me ocorrendo agora? Ela rejeitou seu pensamento. Mas depois de algum tempo, ela estava tomando banho novamente. Acho que talvez ela tivesse um espelho grande. Ela olha para si mesma. Uau.
assim. Não olhe para mim com aquele tom de voz justo. Mas ela repreendeu aquele pensamento intrusivo novamente e o pensamento de fato foi embora. E então, pela terceira vez, ela estava se olhando fixamente no espelho mais uma vez. Uau! Ó, sim, certo. E desta vez, a terceira e crucial etapa, sim, ficou. Ora, houve uma visão profunda que o Senhor lhe mostrou. Na visão, o pensamento permaneceu firmemente em sua cabeça. Mas depois de algum tempo, a mulher na visão tornou-se como vidro, tornou-se como um corpo com vidro. E é como se uma bola de tênis tivesse entrado na cabeça. Então, quando você vê a visão, vê que a mulher estava de pé como vidro e a bola entrou em sua cabeça. Depois de algum tempo, a bola desceu da cabeça para o coração. E nesse momento ela mudou. Ela mudou no casamento. Sim, ela mudou completamente. Sim, eu não sei os detalhes exatos, mas acho que ela provavelmente começou a ter alguns casos. Sim, provavelmente. De fato, assim, muito. Sim. E, eventualmente, o casamento deles acabou de forma definitiva e ela foi embora. Agora, o marido dela estava lá, sozinho e desamparado, e o renomado e respeitado Kenneth Hagin fez uma visita pessoal e significativa ao marido. E uma noite, quando ele estava com o marido, disse, vamos orar. E quando ele orou, entrou no reino do Espírito. E Kenneth acha que Jesus estava ali. E Jesus disse, eu vim falar com você sobre algo para te mostrar. Durante 2 horas Jesus esteve ali. O homem não viu, mas... E ele estava vendo o Senhor, e o Senhor lhe contou o que aconteceu com o homem cuja casa ele estava visitando. Foi isso que aconteceu. Pastores e pessoas rejeitaram o homem porque ele é divorciado. Similarly. E ele mostrou como o demônio entrou e depois foi para o coração. Agora, no momento em que a visão estava acontecendo, a mulher estava hospedada com outro homem em um hotel. Sim. E os pastores foram vê-la para tentar conversar com ela. Acho que você sabe, há alguns maridos que nunca vão embora de casa. Ele tentou convencê-la a voltar para ele, mas ela disse que não. Não, ela não voltou. Quando o pastor bateu na porta do hotel, ela estava completamente nua, vestindo apenas um roupão. Sim, era uma cena inesperada. E o roupão estava aberto. Ela foi até a porta com todos os pastores ali. Ela saiu assim para fora. Ela disse, você, sua igreja, Jesus Cristo e seja lá o que for, saiam daqui. Eu não quero ter nada a ver com isso. Esta é uma mulher que foi esposa de pastor por 20 anos. Sim. Ah, sim. Mas veja, o Senhor estava mostrando ao papai como o demônio agia. Veja, o demônio são os pensamentos. É isso que a Bíblia diz. Nós derrubamos imaginações. Quando certas imaginações estão na sua mente, isso significa que certos demônios estão na sua mente. Então os demônios se movem para o coração, é aí que o poder vem. Por isso certos pensamentos podem vir até você, mas eles não podem permanecer. Como dizem, um pássaro pode voar sobre sua cabeça, mas isso não significa que ele deva fazer um ninho na sua cabeça, certo? Não permita que um pássaro faça um ninho. Ele pode voar por cima e você até sentir as cinzas. Mas se ele tentar se instalar, não, em nome de Jesus, certas coisas eu absolutamente não vou permitir de maneira nenhuma na minha vida. Amém. Então vigie o seu coração. É por isso que Provérbios 4:23 diz, guarde o seu coração. Isso significa que você deve guardar os pensamentos que vêm com frequência. Vigie o seu coração e tenha cuidado com as coisas que continuam vindo à sua mente e ao seu coração. Essas são coisas perigosas. Até mesmo permitir que certos pensamentos continuem vindo ao seu coração. Sim. Você nunca poderá se divorciar.
E até que o divórcio esteja em seu coração, isso nunca acontecerá. Até que esteja em seu coração. Vós, sim, estou lhe dizendo. Quero dizer, vocês simplesmente não vão se divorciar. Tem que estar no seu coração. Se não for, é por isso que, se continuar acontecendo, eu vou deixar essa pessoa. Tá? Então você começa a pensar sobre isso. Você para. Talvez eu não pense dessa forma. Acontece de novo. Então você começa a pensar sobre isso. Eles disseram, não gosto disso. Então acontece de novo. Aqueles pensamentos que continuam vindo até você. Quando a Bíblia diz, guarde seu coração, fique comigo, proteger. Proteja seu coração diligentemente, porque o diabo vem diligentemente. Sim. Sim. Similar. Você sabe por que muitos pastores, os pastores antigos, você raramente ouve falar de um pastor muito, muito, muito velho. Quer dizer, quando digo um pastor velho, como nossos pais espirituais, como Kenneth Hagin, Oral Roberts, F. Price, Billy Graham, você nunca ouve coisas como divórcio, por exemplo, ou escândalos, ou qualquer tipo de falha moral. Por quê? Você sabe por quê? Porque não é. Nunca foi uma opção. Não que eles não tenham problemas. Eu ouvi Kenneth Hagin dizer que, de todos os pastores que ele visitou, ele ficou na casa deles. Poucos deles tinham bons casamentos. Poucos pastores tinham bons casamentos. Derek Prince disse que, se ele pregasse para 40 pastores, a maioria deles teria casamentos ruins. Sim. Tanto Ken quanto Price disseram a mesma coisa. Mas a ideia de divórcio, de que eu deveria te deixar e ficar com outra pessoa e dizer para essa pessoa as mesmas coisas que eu te disse. Eu te amo. Você é meu bebê. Você é isso para mim. Você é meu açúcar. Você é minha. Você diz as mesmas coisas para essa pessoa, a ponto de você até pensar que algo assim é possível, crível, a menos que esteja no seu coração, você nunca conseguirá fazer. Sim, você nunca conseguirá fazer isso. Nunca. Nunca. E é por isso que você tem que proteger a sua maneira de pensar. Se você brincar com a forma como pensa, um pensamento que nunca esteve na sua cabeça antes pode entrar e persistir. E antes que você perceba, ele vai descer como vidro, como a mulher com a visão do vidro, ele desceu. A bola de tênis desceu para o coração. E quando está no coração e você vê o que aconselha a pessoa, ela nunca vai te ouvir. Ele nunca lhe obedeceria. Você nunca te escuta. Sim. Quando você aconselha alguém que tem algo em seu coração, você está desperdiçando o seu tempo. Ah, sim, já está lá. Então, Provérbios 4, lembre, é um verso. Quero dizer, é um dos versículos que conheço há muito tempo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas. É um dos. Se você não conhece nenhum versículo em Provérbios, entende? Eu disse, se você não conhece nenhum versículo em Provérbios, este é um que você deveria conhecer, assim como seu vizinho. Vizinho, você não conhece nenhum versículo em Provérbios, então pelo menos este é um versículo. Amém. Agora, 7 tipos de coração que eu quero que você tenha. Corações de bom pastor. Estes são chapéus de bom pastor. Amém. Para subjugar as nações. Então, Jeff, quando o enviamos para Tonga, você acha que essas coisas estavam em seu coração? Não. Não. Você precisa ter alguém que realmente tenha algo de grande valor no coração. Caso contrário, não haverá energia. Sim. Não. Todas as pessoas que você vê andando por aí estão sob algum tipo de poder. Então, se você é um homem sem poder ou quer ficar só brincando, nada vai funcionar.
Nada vai funcionar. Então, em primeiro lugar, esses são os corações de pastor que eu quero que vocês tenham. Um bom coração de pastor, se preferirem. É assim que podemos chamar coração de bom pastor. Número 1, um coração generoso. Ah, sim. Êxodo 25, versículo 2. Fale aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem que a der voluntariamente com o seu coração. Vocês receberão a minha oferta sagrada. Ele dá. O quê? De bom grado com todo o seu coração e com a sua alma? Sim, absolutamente. Fluindo de bom grado, livremente e de forma espontânea. Sim, com total aceitação e entrega. Disposto. Eu quero fazer isso, sabe? Porque estou trabalhando para o Senhor. Enquanto estou trabalhando para o Senhor, estou trabalhando para o Senhor de bom grado. Sim. Eu vou. Eu quero. Sim. Eu quero fazer o que Ele quer. Sim. O que Ele quer é o que eu quero. Quero dizer, espero. Espero que sim. Então, assim, claro. Sabe, no começo deste ano, eu estava orando e o Senhor me disse claramente, alimente as minhas ovelhas. Ele disse, se você realmente me ama, então não fale. Apenas alimente minhas ovelhas. Eu disse, nossa. Não porque eu estivesse lendo esses versículos, mas foi quase como um golpe. Foi quase como um golpe. Alimentado por ovelhas. Não fale muito. Oh. É por isso que estou organizando todos esses acampamentos. Estou passando por vários destinos. Similar. Tive muitos problemas esse ano. Oh, sim. Sim. Felizmente é o que posso dizer neste momento. Sim. Então flua. Algumas pessoas são casadas com mulheres. Quando você quer fazer sexo, você os toca. Eles não entendem. Você toca novamente, eles não entendem. Você os empurra, eles não entendem o que é. Isto. O que é. Isto. Eles simplesmente não entendem nada. Eles não estão fluindo, eles não estão dispostos. Ah, sim. E é por essa razão que Jesus quer uma igreja sem qualquer mancha e sem ruga, porque o mais novo está verdadeiramente disposto e pronto. Ela vê o homem como uma escada que ela tem que subir e alcançar o topo de sua ambição. Ah, sim. As mais novas, com grande carinho e afeição, chamarão seus maridos de meu escaler, repetindo com ternura, meu escaler, e novamente, com todo o amor e devoção, meu escaler, expressando assim sua profunda ligação e respeito por eles. Mas se você quiser isso em forma de código, por favor, diga, Sr. Lederman. Senhor Lederman, senhor. Amém, sim. Salmo 22, from the verse 14. Estou derramado como água, e todos os meus ossos estão completamente desconjuntados. Meu coração é como cera e está derretido no meio dos meus arcos, como se fosse um líquido que se espalha. Uau! Um coração que está derretendo. Você consegue imaginar-se conversando com seu jovem amado? E enquanto você fala com ela, você olha em seus olhos, olho no olho. Minha querida, minha amada, minha querida, você é o único para mim verdadeiramente e para sempre, meu amor. A menos que você esteja falando com ela. O coração dela está derretendo como se estivesse derretendo como água. Uau!
Quero dizer, é como um sonho. É como se isso estivesse fluindo. O coração está derretendo. Enquanto o coração de alguém é como cerâmica. Coração de cerâmica. Não está mudando. Não, sim. Você deve estar. Não sei. Eu estou enxergando como uma menina. Como uma linda garota. Como um amado. E alguém está falando com ela. Conversando com ela. E você vê. Você é tão amado. Você é tão amado. É como se o seu coração estivesse realmente derretendo enquanto Deus fala com você. Uau, uau. Eles tentarão ter um hule mais fluido e suave. Corações fluindo livremente e em paz. Ele diz que meu coração está derretido dentro de mim. Totalmente derretido no meio dos meus próprios arcos. Uau. Que pessoa realmente incrível. Quantos de vocês gostariam de ter uma pessoa tão legal e maravilhosa como Amada? Mas quando o coração não derrete, é como se só de olhar para você, como se ele estivesse realmente olhando diretamente para você, bem nos seus olhos. Então fomos erguidos o Abam. Oh, yes. Agora, por favor, preste atenção e observe cuidadosamente o que está prestes a ser mostrado. 24. Oh, yes, indeed, I see him. Versículo 20. 29, ele disse: E aconteceu que, estando ele sentado à mesa com eles, e tomando o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-lhe. E seus olhos estavam completamente abertos, e eles o reconheceram plenamente. E ele então desapareceu rapidamente da vista deles. E eles disseram um ao outro com grande admiração: Não ardia intensamente o nosso coração dentro de nós enquanto ele falava conosco no caminho? A propósito, o que o nosso coração fez? Banã. Esse é um coração fluindo. Você consegue imaginar essa irmã? Garota linda. Ela está sentada do outro lado da mesa. Você está em um restaurante muito agradável na praia, conversando tranquilamente com ela. Cada palavra que você cuidadosamente diz a ela. Eu estava realmente esperando por este momento tão especial. Eu realmente te amo. Eu não sei o que mais dizer. Mas olhando para você aqui, é como se eu tivesse conquistado tudo na minha vida. Só de ter você sentada aqui, cada vez, cada frase que você diz se torna como um fogo, como se acendesse uma chama. É mesmo? Eu te amo. Um fogo. Você é a pessoa certa. Eu estava esperando por elas. Há fogo de verdade nisso. Há fogo na alma. Fogo. 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 Não ardia dentro de nós o nosso coração? Todo homem procura sempre alguém cujo coração que se dobre seja. Outros modelos possuem um corte metálico, um corte cerâmico, um coração de plástico, um coração sintético ou até mesmo um vidro resistente e durável. Coração de ferro. Coloque sua mão, você terá um coração completamente derretido, verdadeiramente ardente e incrivelmente fluido diante da gloriosa e santa presença do Senhor. Amém. Um outro coração que está fluindo é verdadeiramente um coração aberto. Uau! E uma certa mulher chamada Lídia, lei 1614,
uma vendedora de púrpura, uma mulher piedosa da cidade de Tiatira, que adorava a Deus com devoção e fé. Ouve-nos. De quem o Senhor abriu o coração para que pudesse entender? De quem o Senhor fez o quê? Abriu o coração. O coração estava simplesmente aberto assim. Tudo o que você coloca em FL, ou seja, tudo o que você insere, entra, pois o coração está aberto e receptivo. Aberto para receber. Aberto para receber, aberto para ouvir, aberto para aqui. Aberto. Assim. Às vezes, quando eu ouço e alcanço e vejo que os corações não estão abertos, os corações estão derretidos. Meus sermões são muito curtos e um dos pregadores mais baixos que você pode encontrar. Eu sei como pregar. Muito curto. Sim. Porque eu convidei para ir a lugares onde eles não gostam de longas pregações. Quando eles te dão o horário, quero dizer, isso é muito importante porque o almoço é exatamente num horário certo. Sim. Sim. Veja, quando você termina de pregar, eles organizaram um fornecedor que tem que trazer a comida e foi informado que a comida será apresentada às 8h45. E você deveria ter terminado de pregar às 8h30. Então eles pegaram a oferta dela, 8h35, então 8h40 eles compartilharam a graça. Depois, 3 minutos para caminhar até o saguão. Então, às 8h45, o buffet está lá e o buffet tem um encerramento, tem um contrato das 8h45 às 9h30 para o almoço, para o jantar, e é isso. E você tem que encerrar no horário. Sim. Então, eu sei como pregar para pessoas que têm fornecedores esperando. Sim, sim. Então, quando vejo pessoas cujos corações não estão completamente abertos, minha pregação é como se houvesse um fornecedor esperando, pronto para entregar algo valioso. Muito curto. Está terminado. Sim. Seu coração não está aberto. Ele diz, uma senhora cujo coração o Senhor completamente abriu. Uau! Você tem alguns irmãos que vão pedir irmãs em casamento cujos corações não estão abertos. Não é de se espantar que você esteja sempre sendo rejeitado de fato. Você deve saber se a garota gosta de você ou não. Eu conheço as pessoas que me amam. Eu vejo isso nos olhos deles. Você pode ver alguém que te ama. Você não precisa. Eu te amo. Eu te amo, querida. Você me ama. Não há necessidade disso. Mas você pode perceber, sim, eu vi. Irmão, você foi pedir em casamento. Você quer se casar comigo? Ela diz não. Pediu outra em casamento, diz William, Mary. Eu digo não, não são. Você não é. Você não é sensível à abertura do coração. Mas Deus, olha, Deus é muito sensível à abertura do coração. Ele diz, Lídia, uma mulher cujo coração foi aberto. Amém. Então, deixe seu coração aberto, porque você é um pastor. Aqui estou eu pregando, sabe? E eu não estou. Sabe, tem pessoas que ouvem a pregação, você vê, as pessoas estão rindo, as pessoas estão fazendo isso. Quero dizer, um dia eu estava conversando com um advogado. Ele veio ao meu escritório e eu estava sentado aqui deste lado, na minha cadeira habitual. E aqui ele está sentado, um dos melhores e mais renomados advogados do país, com uma reputação impecável. E enquanto ele estava sentado ali, ele me disse, você é muito enganador. Sim, ele apenas me disse, você é muito enganador. Eu disse, por quê? Ele disse que, enquanto você está sentado aqui, é como se você estivesse muito relaxado. Como se não estivesse falando de nada importante. Como se você estivesse apenas relaxado, mas estivesse fazendo um negócio sério, trabalhando seriamente. Foi isso que ele me disse. Eu nunca vou esquecer. Ele disse, é muito enganador. É como se você estivesse apenas relaxando, como se fosse um acampamento. Você acha que estamos apenas rindo? Tudo parece uma piada sobre alguma coisa. Mas eu te digo, estamos fazendo um trabalho sério. Sim. E a pregação é sobre algo sério.
Se você ouvir, vai ver que estamos falando sobre abrir o seu coração para se tornar um missionário e um pastor. Sim, esse é o tema. Não é sobre a sua prosperidade, não é sobre o seu casamento. Mas é claro, se você ouvir com atenção, vai realmente ajudar o seu casamento. Sim, obrigado. Não se deixe enganar. Deus está procurando pessoas que fluam. Sim, um pastor que flui. Você é maleável. Toda essa pregação abundante. Pense bem nisso, só você. Já ouviu tantas pregações sem realmente mudar. Como uma pessoa pode ouvir tanta pregação sem de fato mudar? Sabe, ele tem um irmão. Ele deve ser alguém realmente estranho. Mas eu sempre me lembro disso porque em toda a minha experiência cristã, só conheci uma única pessoa que é assim, que é ele. Você sabe quem é essa pessoa? Ele é uma pessoa muito estranha. Mas, de certa forma, talvez ele seja melhor do que alguns dos nossos pastores. Sim, até mesmo alguns dos nossos pastores em tempo integral. Porque eu me lembro claramente, encontrei com ele e perguntei, você tem uma cane? Ele disse que sim. Então eu perguntei, você tem ouvido o Matkani? Ele disse, não. E eu disse, porque eu percebi que ele não estava ouvindo. Eu perguntei, por que você não ouve o Makar? Ele disse, eu não quero ouvir. Nunca ouvi ninguém me dizer que não quer ouvir o Matkani. Eu perguntei, por que não? Com ousadia ele disse, se eu ouvir o Machan, eu vou mudar. Eu vou mudar e eu realmente não quero mudar de jeito nenhum. Sim, ele disse que se eu ouvir o Macan, algo realmente significativo mudaria. E ele disse, e de fato ele estava certo sobre isso. Isso vai me fazer deixar minha profissão. Foi isso que ele me disse. Isso vai me fazer deixar minha profissão. E ele disse, eu não quero deixar minha profissão. Eu sou arquiteto. É isso que eu estou estudando. Eu não quero deixar minha profissão. Mas se eu ouvir aquilo, isso vai me mudar. E eu não quero ser mudado. Mas alguns de vocês conseguem ouvir isso e mesmo assim não mudam, porque tem uma pele de jacaré, uma verdadeira carne de crocodilo. Quero dizer, vocês conseguem receber toda a mensagem do acampamento. Você vem, ouve, ri, até contribui. Se eu não te controlo, você até assume a pregação. Mas você não vai mudar. Olha, você é duro. E esse outro irmão? Então, mesmo que o irmão tenha dito que não vai ouvir, ele também está revelando que tem um coração sensível. Ele não tem um coração sensível. Ele se conhece. Esse é o cara. Se eu ouvir isso, eu vou deixar minha profissão. Eu não quero fazer isso. Um dia eu fui a um determinado lugar e perguntei, que tipo de comida vocês têm disponível? Eles me disseram, nós temos carne de crocodilo fresca e saborosa. Sim. Então eu disse, ok, vamos comer um pouco de carne de crocodilo. Aí me perguntaram, qual crocodilo exatamente? Que parte? E eles disseram, não, do crocodilo só comemos o rabo. Eles disseram que o resto é muito difícil. Então eu disse, esse grande crocodilo disse, nós temos 400 crocodilos. Nós matamos apenas a cauda. O resto é que a carne está muito quente. E para alguns de nós, a carne é dura. Oh, sim. Ah, isso é uma benção. Conte para alguém. Olha, meu coração está fluindo continuamente. Ah, um coração verdadeiramente de cera. Jó, capítulo 23, versículo 16. Sim, Jó, capítulo 23, versículo 16. Pois é o próprio Deus quem amolece e enfraquece o meu coração. É o Senhor Deus quem faz o que amolece e desanima o meu coração. Tipo de coração número 2. Então, coração fluindo.
Coração fluido número 2 e o coração maleável. Oh, não, isso é um problema realmente sério e preocupante que exige atenção imediata. Que você não quer ter. Amém, sim. O que é um coração inflexível? Nenhum pastor deve ter um coração inflexível. Pense em quantas vezes eu preguei. Quantas igrejas por acaso têm livros como Macário, hein? Quantas pessoas por acaso têm livros como Macário? Você deve evitar um coração endurecido. E disse o Senhor a Moisés, Êxodo 4, 21. Eu endurecerei o seu coração. O que eu vou fazer? Ezequiel capítulo 11. E versículo 19. Eu ficarei com o coração de pedra. Ezequiel 11, versículo 19. Tirarei da carne deles os corações de pedra que os impede de sentir. Tive. Hebreus capítulo 3, versículo 11 e também o versículo 12. Tomem muito cuidado, irmãos, para que não haja em vocês um coração perverso, um coração verdadeiramente incrédulo. Portanto, você não deve ter um coração mau e resistente. Era exatamente disso que eu estava falando. A carne de crocodilo. Sim. Não comestível, não mastigável e utilizável. Você consegue imaginar um crocodilo grande como esse? Somente aqui a dureza do material é totalmente utilizável. Tem alguém aqui? Você deve decidir nesta reunião ser um missionário. Sim. Você deve decidir ser um missionário, pastor. Você deve. Você vê alguém perguntando por que eu não sou bispo? Pergunte ao seu vizinho, por que eu não sou bispo? Sim. Agora olhe para o pastor Bishop Chris. Não, sente-se, sente-se. Olhe para o bispo Chris. Olá. Sim. Veja, ele estava morando na Austrália. Felizes para sempre. Felizes para sempre. É igualzinho nos filmes, não é mesmo? Ele realmente cuida muito bem de você. Sim, ele se importa de verdade. Um carro para dirigir. Ele preparou um carro para mim. Então, quando ele foi embora, eu fiquei muito triste. Aí eu disse para ele que deveria ir para algum lugar, não é? E ele foi para Papua Nova Guiné por um tempo? Sim. Então vá para a Indonésia. Como cheguei agora, eu disse, ok, vamos para outra ilha. Sim. É por isso que ele é bispo e você não. Porque alguns de vocês, eu posso falar até. Nem mesmo sua cauda de crocodilo pode ser comida. Até seu rabo de crocodilo. Até o rabo. Nem mesmo o rabo pode ser comido. Nem mesmo o rabo pode ser comido. Reuniões muito, muito longas e muitos acampamentos. Você nunca mudará. Um rabo impossível de mastigar que normalmente é comestível. No seu caso, o rabo não pode ser comido. No seu caso, o rabo não pode ser comido. Não. É sério demais. É sério demais. Você sabe, subjugar nações é pela fé, sim, através da fé verdadeira e inabalável. Fé é obediência plena e total. Obediência é amor puro e incondicional. Obediência é humildade genuína e sincera. Então a fé está no topo. Então vem a obediência. Obediência é amor. Obediência é humildade. Então é como ficar de pé. Como você realmente chama essa figura, essa forma ou essa representação visual? Sim. E o coração do pastor? Sim, o coração do pastor. Devo ter 7 novos e dedicados missionários deste acampamento, com certeza, para a obra do Senhor. 7. Você vê?
Você me vê falando, mas estou seriamente procurando por 7 novos e dedicados missionários para se juntarem a nós. Sim, são 7. Sim, são 7. Ah. Nenhuma nação será forte demais. Nenhuma ilha estará longe demais. Se a New Zealand Airways pode ir lá, então nós definitivamente também podemos. Ó sim, que haja em você um coração verdadeiramente maligno e incrédulo, um coração que se afasta de Deus. Portanto, tenhamos um cuidado especial com um coração inflexível que infelizmente se endurece. Agora, uma das coisas que de fato causa o endurecimento é a idade avançada. Sim. Veja, é por essa razão que muitas pessoas tendem a ter uma pressão arterial mais alta e considerável à medida que envelhecem, o que é um processo natural do corpo humano. Por quê? Por quê? Porque os vasos sanguíneos, com o passar do tempo, ficam mais duros. Então você imagina que no começo eles eram muito flexíveis. Quando o sangue flui, é assim, de forma mais fluida. Então a tensão arterial é menor, porque à medida que você envelhece, o fluxo sanguíneo se torna mais forte e as artérias ficam mais rígidas. Então essa rigidez vascular traz mais tensão. Isso é o que chamamos de hipertensão arterial. Hipertensão. Então, só a idade por si só faz com que você fique mais rígido, mais duro e mais difícil de lidar. Oh, sim. Então, todos vocês que estão desenvolvendo essas características, sejam livres disso hoje, em nome de Jesus. Ninguém aqui terá um coração verdadeiramente inflexível. Eu estava conversando com um homem que estava nos vendendo algo, um produto ou serviço. Eu me lembro de um homem branco. E eu falei com ele e disse, quero que você reduza. Então, em determinado momento, ele disse, não, ele não pode reduzir. Então eu estava prestes a ir embora e perguntei a ele, tudo o que dissemos aqui, você não vai mudar de ideia? Então eu disse, estamos indo. Então ele disse com uma voz ponderada, de que serve uma mente se ela não pode mudar, se ela não pode se adaptar? De que serve uma mente se ela não pode realmente mudar? Então ele disse, vou pensar cuidadosamente sobre isso. E ele reduziu. Sim, ele mudou de ideia. Ele disse que não mudaria de ideia enquanto eu falasse. Porque quando eu fui embora, ele mudou de ideia. Sim. Então, qual a utilidade da sua mente se ela não pode fluir, não pode mudar, não pode se ajustar, não pode fazer você virar, não pode fazer 10 para a direita, 10 para a esquerda, onde você não pode mudar e ceder? Não. E lembre-se, quanto mais velho você é, quanto mais tempo você viveu, mais inflexível você se torna, queira admitir ou não. Você não precisa admitir, mas essa é a realidade. Sim. Ei, linda, este é o número 3, por favor. O que você precisa? Estou te dando o coração de um pastor. Coração saudável. Um coração saudável. Agora, o que é um coração saudável? Número 1, um coração que perdoa. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 35. Diz, se você realmente perdoar verdadeiramente de coração. Se vocês de coração fizerem o quê? Então, o perdão vem do coração. Sim. Ó Senhor, eu não quero ter nenhuma pessoa a quem eu não tenha perdoado. Alguém me perguntou, essas pessoas que fizeram isso e aquilo com você, se elas algum dia voltarem, você será capaz de perdoá-las e aceitá-las? Responda sim. Aceitá-los? Sim. Perdoá-los? Sim. Recebê-los? Sim. Todas as respostas são sim. Se a resposta for não, talvez eu não tenha perdão. Sim. Sim. Quero dizer, essa é a pergunta que você quer fazer. Você pode perdoá-los? Sim. Como eu não poderia perdoar? Olha, eu vou orar para que Deus também sempre me perdoe.
Você pode aceitá-los? Eu posso aceitá-los. Você pode recebê-los? Eu posso receber. Por que eu não poderia receber? Sim, essa é a minha resposta. É muito simples. Sim, a C, ao invés de eu ter isso até o dia de morrer, para todo sempre e para sempre. Veja, é um sentimento diferente. Sim, é um sentimento diferente. Sim. Então é isso que estou dizendo, que toda experiência que temos quer mudar nosso coração e nos fazer ter um coração doente, um coração de vingança. Mas a vingança pertence a Deus. Se Deus decidir que vai te punir, ore sobre isso com fé e humildade, buscando sua misericórdia, porque Deus é imprevisível. Pegue seu telefone e digite: Deus é imprevisível. Deus é muito imprevisível. Sim. Você pode perdoá-los? A resposta é: e se eles voltarem? Você pode recebê-los? A resposta é o quê? Se eles voltarem, você pode aceitá-los? A resposta é qual? Sim. Não ouso ter nenhuma outra resposta em meu coração de forma alguma. Não na minha mente, mas no meu coração. Sim. E eu quero aconselhar o mesmo a todos aqui. Tenha isso em seu coração. Sim. Sabe, algumas pessoas lhe fizeram maldades. Veja, maldades das quais você não pode se recuperar. Mas veja bem, o que essa coisa deve verdadeiramente fazer com você é mudá-lo para sempre. Sim, para mudar você para sempre. Essa pessoa pode algum dia ser restaurada e se tornar bispo? Sim, por favor. Sim, por favor. Sim. Essa pessoa pode ser perdoada? A resposta é qual? Sim, por favor. Sim. E essa pessoa pode ser perdoada? Qual é a resposta? Sim, por favor. Pode ser. Também pode. Pode. Sim. Tipo de Deus? Deus é selvagem. Sim. Se vocês perdoarem de coração, com sinceridade, cada um de seus irmãos, e olharem para eles da mesma forma, com compaixão e entendimento, assim também vos fará meu Pai Celestial, se vocês de coração verdadeiramente não perdoarem cada um a seu irmão. Uau! Deus é selvagem. Isso resolve o problema. O que isso faz? Isso resolve o problema, sim. Alguns de vocês têm coisas ruins no coração. Seu coração mudou. É assim que as pessoas se transformam. Elas se transformam. Você teve uma experiência com um homem e por causa do que um homem fez com você, você disse que todos os homens, se eu realmente conseguir um homem, eu vou dar uma lição muito, muito boa a ele. Ou então, talvez você mude de um homem para uma mulher. Talvez por causa do seu ódio pelos homens. Quero dizer, essas são todas reações. Cuide do seu coração. É possível perdoá-los? Qual é a resposta? Sim, por favor, diga sim, por favor. Você conseguiria deixar essas pessoas voltarem algum dia? Qual é a resposta? Sim, por favor. Você consegue aceitar alguém que disse todas essas coisas? Qual é a resposta? Sim, por favor. Ei, Deus é um só. Da mesma forma, meu Pai Celestial fará também convosco. Se do fundo do coração vocês não perdoarem, cada um a seu irmão, as suas ofensas, então não serão perdoados. Sim, Deus é bom. Deus é realmente, verdadeiramente e incrivelmente bom. Paulo ou Saulo, ele andava matando cristãos e mesmo assim, Deus o aceitou para ser um apóstolo. Ei, Deus é selvagem, é maravilhoso e verdadeiramente incrível. A resposta é sim, por favor.
Sabe, em certo momento eu percebi que havia uma outra coisa no meu coração e então o Senhor me corrigiu dizendo: não, 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 não. Essa parte não é para você. Sim, quanto a você, sua única parte é dizer sim, por favor. Pode. Uma pessoa assim pode voltar? A resposta para você é sim. Sim, por favor. Eles podem ser perdoados? Responda sim, por favor. Eles podem ser recebidos? Eles podem ir em missão? Sim, por favor. Você pode aceitar essas pessoas? A resposta é sim, por favor e obrigado. Deus está bem. Deus é muito selvagem. Vá por Deus. Vá por Deus. Oh, uau. Eles podem ser perdoados? Eles podem voltar? Eles podem ser aceitos? Eles podem estar conosco novamente? Sim, por favor. Você pode perdoá-los, por favor? Sim, por favor. Qualquer um. Se houver qualquer coisa, qualquer outra condição ou qualquer outra coisa que te impeça, sua resposta é sim, por favor. Tudo. O resto é com Deus. Deus é selvagem. Ah, sim. Então seu coração. Se você não cuidar, seu coração vai mudar e mudar e mudar. Quando você tiver 50 anos de idade. Ah, seu coração é tão incrivelmente complicado, de fato, muito complicado. Complicado? Sim. Quando você tiver 40 anos. Dizem que a vida começa aos 40, mas talvez a amargura comece aos 40. Pelas coisas e experiências significativas que você vivenciou até os 40 anos, a amargura profunda e o ódio intenso começam a se manifestar a partir dos 40 anos, especialmente em relação às diversas coisas que foram feitas às pessoas. Ah, sim. Sim, é isso mesmo. Exatamente. Sabe, um dia eu vi Deus castigando alguém e eu disse com uma voz cheia de espanto: Deus, 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 o que exatamente você está fazendo? Deus é impiedoso. Um dia eu vi alguém profundamente chorando. As lágrimas vinham de dentro da alma e eu apenas observava a pessoa. E eu disse que Deus é realmente impiedoso. É como se ele soubesse exatamente onde apertar para te prender de um jeito que você nem consegue imaginar, de uma forma completamente inesperada. Quando Noé, o patriarca, disse com grande convicção: Maldito seja Canaã, servo dos servos será para seus irmãos para sempre. Acho que ninguém realmente sabia o que significava quando Deus disse a Adão: Por isso, no suor do teu rosto comerás o teu pão para o resto da sua vida. Acho que não sabíamos o que era. Você sabia disso? Que só agora você tem uma árvore com apenas uma única fruta? Isso é realmente interessante. Veja o Apocalipse. Vá para o livro do Apocalipse. Deixe-me mostrar uma coisa a você. Oh, dear. Versículo 1 do livro de Apocalipse, capítulo 22 da Bíblia Sagrada. Ele me mostrou um rio puro. Certo, por favor, mostre-me um rio puro, cristalino e verdadeiramente natural. Versículo 2. E no meio da rua principal e de ambos os lados do rio havia uma árvore da vida que produzia 12 tipos distintos de frutos, dando o seu fruto a cada mês. E a fruta vinha sempre todo o mês. Sim. E as folhas da árvore também eram boas para curar. Quando você come as folhas, não precisa de ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Toda doença é curada quando você come folhas. Sim. Árvores de hoje.
Veja, quando Deus disse a Adão que esta é a terra por sua causa, todas as árvores mudaram. Em vez de ter apenas 12 frutas diferentes, porque você tem uma única árvore, haverá deliciosas mangas, suculentas laranjas e crocantes maçãs. Propósito. O que são? O que mais? Bananas, pinhas, peras. Preciso de 12. Vejam, pessoal, vocês nem podem mencionar 12. 12. Uvas, milho, kiwi, limão, laranjas, melancia, abacaxi, tudo em uma árvore. E então acontece todo mês, algumas árvores. Em um ano inteiro, a árvore estará olhando para você exatamente assim, pacientemente esperando por você. Quando eles lançam o solo, veja o que ele realmente fez por nós que lutamos. Olhe bem para nós, por favor. Algo apenas um pouco pequeno para comer, hein? Veja como lutamos. Ah, todo mundo está sofrendo. Eu estava em um voo muito longo do Chile, especificamente de Santiago, até a Nova Zelândia. Eles voam todas as noites através do vasto Oceano Pacífico, ou talvez do Oceano Índico, não tenho certeza de qual oceano exatamente. Somente na água. Quando eles decolam do Chile, eles estão debaixo d'água. Continuar. Não há terra, noite escura e negra, você nunca vê a luz. Do momento da decolagem até o momento do pouso. Isso é trabalho de alguém. Ele faz isso todos os dias. Ah, não é fácil. Então, quando Deus está punindo, talvez você nem queira saber o que está acontecendo. Você vai começar a dizer com toda a sua alma e coração: Deus, Deus, Deus. Essa invocação profunda e sincera é um ato de fé e reconhecimento da presença divina em sua vida. E as folhas que foram providenciadas com um propósito sagrado eram destinadas especificamente para a cura e o bem-estar de todos, trazendo restauração e alívio. Duas vezes encontrei pessoas que me disseram que precisavam remover meu olho direito. Similar. Algo está realmente no meu olho. Eles realmente têm que arrancar o meu olho imediatamente, por favor. Sim. E quando você vai ao lugar onde eles fazem isso, você vê que eles fazem isso todos os dias. Só que você não conhece ninguém. Caráter é selvagem. As doenças e as enfermidades. Alguém me disse que há aproximadamente 20 milhões de pessoas que são cegas na Índia. Sim. E é por isso que Deus perguntou se, o que é que você fez? O que é que você fez? Quando se trata de punir pessoas, você está me ouvindo? Quando se trata de punir as pessoas, deixe tudo completamente nas mãos de Deus. Deus é realmente muito, muito diferente. Quando Deus estiver punindo alguém, você dirá: ó Deus, Deus é você mesmo. Por favor. É por isso que quando te perguntam, é possível perdoar? Qual é a sua resposta? Sim, por favor. Sim, por favor. É possível, de alguma forma, receber de volta esses seres humanos que se foram de volta para nós? Sim, por favor. É possível restaurá-los? Sim. É possível aceitar isso? Sim, por favor. É possível se relacionar? Sim, a resposta é sim. Sempre sim. Para você, um ser humano, quem é você para dizer não? Isso significa que seu coração mudou. Seu coração ficou distorcido. Você não tem nada a ver com julgar. Sim, Deus tem tudo a ver com julgar. Dizia Runabout, você tem que aprender a dar voltas, voltas, voltas e ir até esse ponto. Sim, você confia em Deus. Confie somente em Deus. Uau! Sinto que sou abençoado pessoalmente. Eu me abençoei pregando para mim mesmo. Sim.
Well. Número 3. Eu estava te dando um coração de pastor. Quantos corações de pastor você tem? Tem apenas 2. O número 1 é qual? Corações que fluem. O número 2 é qual? Isso é maleável. Não, significa não ter um coração inflexível. Todos esses estão sob os corações que fluem. Coração que flui é uma seção dos corações. Ah, sim. E a segunda seção é o coração inflexível. Não tenha um coração inflexível. Agora, a terceira seção são os corações saudáveis. Amém. Sim. H. Agora, sob corações saudáveis, não tenha um coração enganoso, não tenha um coração que não perdoa. E não tenha um coração enganado. Sim. Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16. O que diz? Cuidem de si mesmos para que o seu coração não seja enganado. Não deixemos que nos enganem, que nossos corações sejam enganados também. Ah, o seu coração não deve ser enganado. O seu coração não deve ser enganado. Ah, sim. Ah, eu me sinto abençoado. Ah, sim, eu me sinto abençoado. Eu me sinto curado. Quantos se sentem curados no coração? Ah, sim. Tantas coisas aconteceram conosco. Sim. Você pode simplesmente mudar. Mudar para sempre. Mudar para a vida toda. Deus está dizendo que a resposta é sim, definitivamente. Por favor. Obrigado, Jesus. Amém. Diga sempre possível. Sim, Senhor. É possível. Hoje? Sim, hoje. Diariamente? Sim, diariamente. Para todos? Sim, todos. Incluindo este? Sim, por favor. Oh, sim. Incluindo este. Oh, uau. Amém, então. Agora, o próximo que vamos abordar é um coração verdadeiramente encorajador, um que oferece apoio e inspiração, promovendo um ambiente de positividade. O que é um coração encorajador? É um coração que encoraja. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: mas graças a Deus, amém, que o Senhor de fato colocou o mesmo cuidado zeloso e um grande zelo no coração de Tito. Amém. No coração de Tito, sim, verdadeiramente, com toda a certeza. O mesmo cuidado zeloso e atencioso no coração de Tito, por vocês com grande dedicação. Veja, quando alguém cuida de você de coração, isso te encoraja. Sim, isso realmente te encoraja bastante, muito mesmo. Coração cuidadoso. Deus está te dando um coração cuidadoso. Você está sendo enviado apenas para cuidar das pessoas. A chave para um pastor é cuidar das pessoas. Um pastor é como um pai e uma mãe. Você sabia que há pessoas que me chamam de mãe? Sim. Elas me veem como um pai e uma mãe. Se você ouvir a pregação, bem, você vê que estou falando com você como um pai e uma mãe. Sim. Sim, ó. Ele diz, graças a Deus que colocou o mesmo cuidado incessante. Ele colocou um certo cuidado no coração daquele. E é com esse cuidado e grande atenção que Deus está te enviando para as missões. Você vai cuidar das pessoas que Jesus ama profundamente. Um dia, o bispo Joel estava em uma de suas viagens pela América e havia uma menininha adorável que costumava cantar para ele com sua voz doce. E ele enviou. Ela estava vindo para Gana. E ele disse, essa pessoa é uma das minhas.
minha querida filhinha. Ele estava enviando ela para mim. Quando ele me mandou a mensagem, eu disse: sem problema, eu vou cuidar dela. Veja bem, é um cuidado muito grande transferir-se para cuidar de uma jovem menina. Qual é o futuro dela se alguém realmente não se importa com você, com o seu bem-estar e com a sua vida? Oh, sim. Sim, indeed. Você ficará muito feliz quando souber que alguém está cuidando de você com um grande carinho. Muitos pais vieram me ver para dizer um sincero e profundo obrigado. Obrigado por cuidar do meu filho. Obrigado por cuidar do meu filho. Obrigado por cuidar da minha filha. Obrigado. Você está sendo enviado para cuidar de pessoas. Não para abusar deles, não para fazer mau uso deles, não para negligenciá-los, mas para cuidar deles. Deus está enviando pastores. Se importa. Se importa? Pessoas que se importam. Pessoas que se importam. Pessoas que se importam. Você se importa? Sabe, eu só quero te contar essa história, porque ela realmente significou algo muito importante e profundo para mim. Sabe, uma garotinha veio até mim e disse: eles disseram que querem remover meu olho. Uma jovem garota. Fiquei muito perturbado. Fiquei perturbado. E eu fiz tudo. Eu não sabia. Eu disse: o quê? O que é isso? Mas eu não sabia o que estava fazendo. Mais tarde a mãe disse que ninguém se importava conosco quando usávamos o aparelho. Eles simplesmente iam tirá-lo. Sim, vai e removam. Ela disse: mas seu interesse, sua preocupação é que estamos tão afetados. Sim. E você vê, mesmo que você não consiga resolver completamente a situação, alguém realmente se importa profundamente com você. Alguém está imaginando, então, minha querida filha, pense na sua amada filha, pense no seu querido filho, e eles dizem: corte o olho, por favor, com muito cuidado e atenção. Amém. Vamos. E você vê, as pessoas não se importam. Ah, vai, faça o que quiser. Essa é a única coisa que podemos fazer. Não há nada a fazer. Deus não é. E você vê, talvez eu não possa fazer nada, mas até isso eu posso. O obrigado. Eles disseram apenas: sabe que a resposta, o sentimento que você demonstrou durante a reunião, somente isso, esqueça completamente qualquer outra coisa que aconteceu depois. Ah, sim. Deus está te dando um coração tão cuidadoso e compassivo para te fazer ir e cuidar de muitas, muitas pessoas. Sim, isso é verdadeiramente o que significa ser um pastor. Levante suas ilhas novamente. Você acha que não há crianças? Você realmente acha que não existem meninas e meninos, filhinhos e menininhas de verdade? Oh, não. Oh, sim. Eles são todos pessoas. Jesus gosta de todos eles. Às vezes, quando imponho as mãos às pessoas, às vezes apenas as seguro. Oh, sim. Oh, sim. Jesus os ama. Jesus gosta muito deles e cuida muito bem deles. As pessoas são devastadas por demônios. Demônios se infiltraram. Eles precisam de um pastor. E você é o pastor. Deus vai usar você para cuidar de pessoas diferentes. Aleluia. Aleluia. Sabe, Kenneth Hagin contou que em uma ocasião ele estava trabalhando em seu escritório e no escritório ao lado, separado apenas por uma parede que era notavelmente fina, havia um pastor. Ele conseguia ouvir com clareza o pastor conversando com as pessoas que o procuravam, pois a parede permitia que os sons passassem facilmente. Kenneth, que não era pastor, estava ali e observava a situação. Ele disse que as pessoas vinham regularmente, entravam no escritório do pastor, sentavam-se para vê-lo e então começavam a conversar abertamente com ele sobre diversos assuntos. E ele se perguntava: o que o irmão iria dizer
Mas veja, pelo poder de Deus, o pastor tem algo a dizer a todos. Ele disse que era algo maravilhoso para ele. Ele estava apenas ouvindo. Sim, é uma coisa verdadeiramente maravilhosa quando Deus levanta pastores para o seu rebanho. Então, a partir de hoje, receba um coração atencioso, cuidadoso e compassivo em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah, seu coração é sensível? Seu coração é sensível? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 27. Diz: porque teu coração era muito terno e tu te humilhaste perante o Senhor, porque teu coração era o quê? Macio e maleável. Macio. Amém. Uau. Deus quer um coração terno. Amém. Cada um em pé. Cada um em pé. Well. Quantos tipos de coração você tem, afinal? Que você tenha um coração terno. Que você tenha um coração muito terno e gentil e compassivo. Amém. Levante sua mão e peça a Deus que lhe dê um coração terno. Oh, sim. Oh, sim. Levante sua voz e suas mãos. Peça ao Senhor para lhe dar um coração terno, Senhor. Dá-nos um coração verdadeiramente terno e compassivo, Senhor. Kapoik iamkma omaaka. Que todos orem com fervor e sinceridade. Oremos a Deus, nosso Criador e Pai. Reze a Deus, Pai. Dá-me um coração terno, Senhor. Em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. O Senhor quer realmente ouvir você pedindo por um coração terno. Um coração terno em nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Esse é o coração que você precisa. Esse é o coração que eu preciso. Levante a sua voz e fale com o Deus em nome de Jesus. Ele quer ouvir de você. Você quer mesmo ouvir você. Em nome poderoso de Jesus. Esse é o coração que fará você subjugar nações. Esse é o coração que é muito necessário no campo missionário. Esse é o coração verdadeiro que o Senhor quer te dar. Peça por isso, peça por isso. Abra sua boca e peça a Deus, por favor. Deus me dê isso, Deus me dê isso para mim. Dá-me um coração sensível e receptivo, Senhor, em nome de Jesus, Maak, para que eu seja verdadeiramente e plenamente útil naquela ilha, para que eu seja realmente e significativamente útil naquela cidade, em nome de Jesus, naquela cidade, para que você seja muito e grandemente útil, em nome poderoso de Jesus. Um coração verdadeiramente sensível, Kabbalah, Shada, Kabbalah, Hambi, In-O, que demonstra uma profunda empatia e compreensão. Esta é a nossa oração, Senhor, esta é a nossa oração, Senhor, esta é a nossa oração, Senhor. Shatabor, Damaab, Talabad e Eshá.
Sem um coração verdadeiramente sensível, Senhor, nós iremos falhar, ó Deus. Nós certamente falharemos completamente. Nós falharemos, sim, nós falharemos. Nós não iremos bem, ó Deus Todo-Poderoso. E por isso, com humildade e sinceridade, pedimos um coração sensível, um coração que seja verdadeiramente receptivo à Tua vontade, Senhor. Em nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo, levantamos nossas mãos em adoração, ó Deus, e levantamos nossa voz em súplica, ó Deus, e dizemos com toda a nossa alma: dá-nos um coração sensível, um coração que te busque e te ame, Senhor. Shabor mandando Shikala Maladiator, Andai Basa Kabator, Antakato e Kababana, La Alkabala Bahat, Kimachalino no. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e glória. Dá-nos, Senhor, por favor, dá-nos, ó Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Mashahabi Hashabai, um coração verdadeiramente terno, Senhor, um coração verdadeiramente eterno, Senhor. Nos tornaremos úteis, ó Deus, nos tornaremos servos proveitosos para Deus Acaque, nos tornaremos pastores proveitosos. Senhor, guarda-nos no poderoso nome de Jesus. Ataioka Tanoa Mahabio, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim. Kabasit panda bremala bayrem delda brebo satala braban baby. Remonda bira andalara catao sim, Senhor. Corações ternos. Corações ternos. Corações ternos. Torna meu coração terno, Senhor. Torna meu coração terno, Senhor. Torna meu coração terno, Senhor. Levante sua voz e ore. Peça ao Senhor para tocar seu coração. Peça ao Senhor para tocar profundamente seu coração hoje, para que seu coração seja verdadeiramente terno e receptivo, para que seu coração seja sensível e compassivo. Ramosa Catala Brata, Remus, Limariane, Brosedi, Coriande, Babapé Prem, Surrandi Zendelkiani, J. Noraste, Banolo Brod e Malip Press Zendumbi. Senhor, por favor, toca meu coração com sua graça e amor, Senhor. Toca meu coração com sua divina presença. Toca meu coração, Senhor. Toca meu coração hoje. Toca meu coração, Senhor. Muda meu coração, Senhor. Mata larainde razika talabrata laikota. Ó, sim, sim, Senhor. Toca profundamente o meu coração, Senhor. San o libra sik shandik. Ah, sim, sim, Senhor. Toca o meu coração com a tua presença e o teu amor, Senhor. Muda meu coração, Senhor. Mude meu coração. Transforma meu coração para Deus. De um coração inflexível a Deus, a um coração terno, terno para com Deus. De um coração que é suave para Deus. Assim, Senhor. Rabi, Rabranden, Senhor. Assim como profetizaste através de Ezequiel que tirarias o coração de pedra, ó Deus. Tira o coração de pedra e nos dá corações sensíveis hoje, Senhor. Haman raising the Lord. Oramos, Senhor, oramos por um coração sensível que venha de dentro, Senhor. Porque de dentro procedem muitas coisas, ó Deus. E, Senhor, precisamos de um coração sensível para contigo, ó Deus.
Rabilain de Ramaot, Telehamaon de Librandre Sincleatium.